Você sabia que quando o Thor foi para Nidavellir, se ele tivesse forjado ao invés de ter fundido um Stormbreaker, poderia ser muito mais resistente? Esse processo que a gente está falando é o processo de forja. Quer saber como é que ele funciona e como ele poderia ter feito um martelo ou um machado muito mais forte? Então fica até o final do vídeo que a gente vai explicar como é que é o processamento de forja. E esse processamento também é muito usado inclusive nas espadas de samurai. A gente vai explicar direitinho como é que isso daí funciona e como funciona hoje no processo industrial. Fica até o final do vídeo, dá joinha, que pra gente é super importante seu joinha, pô, vale muito. Curte o vídeo, se inscreve no canal, fica até o final para você descobrir como é que funciona esse processo. E roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Chanel, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E bem-vindos a mais um vídeo da Atom Studios, falando hoje sobre o processo de produção conhecido como forja ou forjamento. Esse é o processo de conformação mecânica sobre o material. Esse material são os metais e não metais. E esse processo ele é muito legal porque ele ajuda o material a ganhar características não só físicas, ou seja, a característica dele, o formato, mas químicas também, mudando as estruturas moleculares do material, deixando eles mais compactos e tornando o material mais rígido, mais resistente. Inclusive é esse o processo que o Tony Stark usa na caverna para fazer a Mark I. Ele tira o material, vai golpeando para dar a forma e depois ele mergulha numa tina de água, que é o processo de têmpera do material, quando você resfria ele muito rapidamente, solidificando a estrutura química e deixando ele mais resistente. Obviamente, tem dois grandes tipos de forjamento, tá? O forjamento por martelamento, os caras ficam ali na bigorna batendo sucessivamente sobre o lingote de metal para tentar chegar na forma que ele está querendo. E o outro processo que é o processo por prensa, que pode ser por prensa mecânica ou por prensa hidráulica. Esse processo ele consiste basicamente em você pegar esse material e ficar golpeando ele ou prensar ele em cima de um molde. Esses dois tipos de métodos do próprio forjamento ajudam a você ter características diferentes de produção e de materiais. Por exemplo, um virabrequim de um carro, ele é feito nesse processo também. As espadas de samurais eram feitas no processo artesanal do martelamento. Aliás, uma curiosidade aqui, você sabe por que as espadas dos samurais, elas eram muito rígidas por fora e por dentro elas eram maleáveis, dando essa característica do material. E curiosamente isso acontecia por causa do tipo de aquecimento do metal que tem. Esse tipo de forjamento é uma coisa muito antiga, é um dos primeiros processos de produção que foi usado para fazer ferramentas agrícolas, espadas, capacetes, fazer um monte de tipo de materiais de metal. Aquilo lá que a gente vê muito no medieval. Inclusive uma outra coisa curiosa, a trilogia do Senhor dos Anéis, todas aquelas espadas que a gente vê, a armadura, elas foram feitas da maneira tradicional de forja. Você vê o making of, você vê que foram contratadas pessoas, inclusive, para fazer essas forjas, e muitas das cenas do próprio filme mostram esse processo. Então isso é bem legal, né? Dá mais veracidade. E no caso das espadas de samurai, como eles tinham que aquecer esse lingote, esse pedaço de metal, para tornar ele flexível ou maleável aos golpes de marreta, aos golpes do martelo em cima da bigorna, eles eram aquecidos em fornos que eram abastecidos com carvão, né? Com madeira. Essa madeira ela queimava e soltava o carbono, e esse carbono se misturava a esse pedaço de metal quando aquecido. Então, curiosamente, as espadas elas ganham essa alta flexibilidade por causa da característica do metal, ou seja, do ferro, só que como ele sofria também a ação do carbono enquanto queimava, ele também ele tinha essa característica de durabilidade do material. E o carbono no metal, na verdade, existe um limite de colocação de carbono, tá? Que varia entre 0,008% a 2%, para que esse material ele fique duro, resistente, só que ele não fique quebradiço. A partir disso, para cima disso, dessa percentagem, o material começa a ficar rígido também, mas ele fica altamente quebradiço. Então imagina, né? Muito legal você ver que no processo do feitio das espadas, e por isso que tem essa questão milenar, toda essa estrutura,
por uma questão empírica deles fazerem testes o tempo todo com o material e entender, eles sabiam qual o aquecimento do forno, quanto eles tinham que ter e assim por diante, sem saber as propriedades efetivas físico-químicas. Obviamente, isso a gente foi descobrir agora, na metalurgia moderna, né? No momento moderno que a gente está, que tem um estudo maior de produção. O processo de forjamento, ele pode ser executado por dois meios, ou meio de martelamento, então vem um pistão e fica dando porrada no material. Inclusive hoje em dia tem muitos artesãos que usam, ao invés de ficar batendo com martelo, vão forjando com o auxílio de um martelo mecânico. O martelo ele dá golpes sucessivos e rápidos, e a prensa ele vai pressionando aos poucos para poder fazer o material escoar ou ganhar a forma que se quer. Tá? Na indústria também é feito dessa maneira. Então você tem um martelo, a gente também chama de martelo a parte superior, apesar de ser grande, e a parte de baixo a gente ainda chama de bigorna, tá? E a gente vai só batendo nessa peça, essa peça ela vai virando. Pode ter uma máquina CNC que vai virando essa peça conforme vai golpeando e vai gerando a forma. Esse processo também pode ser um processo intermediário para depois você fazer a forja por pressão, por prensa. Porque muitas vezes você pegar o material puro, o lingote, que a gente corta para poder fazer esse processo, a gente chama de blank. Então a gente pega esse blank, coloca muitas vezes no martelamento para conseguir ter formas distintas, formas diferentes, né? Chegar mais perto da forma final e depois ele é colocado na prensa para ter o processo finalizado. Ou ele pode ser feito diretamente no martelo, dependendo do tipo de peça que eu quero. As peças que são feitas no martelo são peças mais simples, eixos, são peças que não têm tanta complexidade de formas. O virabrequim, como eu comentei com vocês, é feito no processo de prensa. E o processo de prensa ainda podem ter dois modelos de prensa. A prensa hidráulica aberta ou a prensa hidráulica fechada. Na verdade pode ser tanto prensa hidráulica quanto prensa mecânica, tá? Mas é o molde aberto ou o molde fechado. O molde é o componente, a peça que você faz, que é como você quer que fique a sua peça final. O molde ele é muito semelhante em vários processos. Na verdade, ele é exatamente igual em vários processos, mudando basicamente as características físico-química, ou seja, o material que esse molde é feito. Existem materiais de aço, existem até moldes de madeira que são feitos dependendo do processo, tá? Não da forja, mas de processos de molde. Estou falando do molde especificamente. No módulo que a gente falou sobre moldes, né, moldes, matrizes, eu explico direitinho como é que funciona. O que acontece? Quando eu tenho que fazer uma peça, muitas vezes não dá para atingir a forma final no primeiro molde. Então não é anormal, pelo contrário, é muito normal você ter vários moldes com várias etapas da peça. Então primeiro eu tenho que pegar e estirar esse lingote ou esse blank para um tamanho que vai ser o tamanho final de dimensão, por exemplo, do comprimento. Depois eu mudo de molde para ele começar a ganhar a forma de largura. Depois eu mudo de molde para ele começar a ter algumas características. Tem peças que podem ter 5, 6, 7 moldes e eles vão intercalando conforme vai tendo esse processo. O processo da diferença entre a prensa, que é a prensa aberta, e a prensa fechada, é que a prensa aberta ela ganha uma qualidade maior do material, porque eu posso ir prensando ele e ele vai formando, e a prensa fechada, você tem que lembrar que quando você fecha, você na verdade tem um molde macho e um molde fêmea. Tá? Então você tem duas partes. Quando você prensa, você tem que ter o escoamento do material que sobra. Porque afinal, você tem um lingote aí com um volume, vamos dizer, 2 centímetros cúbicos, vamos dizer, bem pequenininho, 2 centímetros cúbicos, eu pressiono e na verdade a minha peça final tem 1,5 centímetro cúbico. Então, esse material que sobra, aquele resto, ele vaza. Então, o molde ele também é proposto para ter esse vazamento. Só que quais são as características diferentes entre uma prensa e outra? A prensa aberta permite com que eu possa pressionar a peça, sobe o pistão novamente, pressiona de novo a peça, muda de molde, pressiona novamente a peça e daí ele vai ganhando a forma. Isso vai fazendo com que as partículas do metal, chegando mais perto umas das outras, dando muito mais resistência mecânica e resistência ao material. Tanto que a grande diferença entre prensas e martelo é que o martelo ele faz isso de uma maneira superficial na peça. Ou seja, igual as espadas que eu estava comentando,
se ele tivesse dando a martelada, o que está dentro, o que está no miolo da peça, não sofre o mesmo impacto do externo, tá? Então, o externo você tem muito mais compactação e o interno da peça você não tem tanto trabalho. Então, é como se as moléculas ficassem mais separadas dentro e por fora elas ficassem mais arranjadas. Na verdade, é um arranjo que é uma característica da pressão, do golpeamento e do aquecimento do material. Vários materiais são feitos desse processo, né? A gente tem chaves de boca, ferramenta agrícola, como eu comentei, eixo de barco, virabrequim e vários outros componentes, principalmente em parte de carro, partes de engenharia, são feitos nesse processo de forjamento, tá? Principalmente forjamento hidráulico, que tem uma característica também muito interessante. O forjamento, ele permite com que eu tenha um coeficiente, ou seja, um índice de tolerância muito pequeno. Isso quer dizer o quê? Que a peça fica muito precisa. Então ela é muito boa para fazer engrenagem, esse tipo de material, que precisa de muita precisão para o próprio funcionamento dela. Essa prensa mecânica, que vai forçar o material, ela pode fazer uma pressão entre 2.000 e 3.000 toneladas. E a prensa hidráulica pode ter uma pressão entre 200 até 80.000 toneladas. Né? Vamos dizer que o elefante pesa 1 tonelada, você bota 80 elefantes em cima disso. Então não é brincadeira, né? São máquinas muito grandes, são máquinas enormes. Na hora que você está fazendo o material, ou seja, o lingote ou o blank da fundição, eu posso misturar o material para ter com cromo, com vários outros componentes. Outro processo que é muito comum também se usar nos metais é fazer a fundição, né? Que é como é feito torneira e alguns outros elementos, tá? A diferença entre um e outro, né, o forjamento e a fundição, é que na fundição eu consigo misturar o material e daí eu fundo o material no próprio molde já do jeito que eu quero. No forjamento, o material já foi fundido em lingotes ou em barras que depois são cortados, que são esses blanks, né? Então aí eu dou o impacto em cima dessa peça. Isso aí gera muito mais qualidade no material, muito mais qualidade e resistência. Então, por isso é que são materiais de engenharia que precisam sofrer um esforço mecânico. Por isso que chave de fenda, chave de boca e outras chaves, elas são feitas nesse material, porque eu preciso de um esforço mecânico alto. Se ela fosse mole por dentro e fosse rígida por fora, ia acontecer igual acontece com a katana. Eu vou puxar, ela vai dobrando, mesmo ela sendo resistente por fora, tá? Nesse caso não, ela feito como prensa, eu consigo puxar e ela é resistente tanto dentro quanto fora por causa das características físico-químicas que eu citei. Esse vídeo vale um joinha, expliquei como é que é o processo de forjamento de material, isso vale pra caramba, isso é super importante para você entender até que tipo de processo você vai querer usar. E agora você entendeu, porque se o Thor tivesse feito o Stormbreak ou o Mjolnir de uma maneira forjada, ia ser muito mais resistente do que se ele fizesse de uma maneira que ele faz, que é a maneira fundida, né? Talvez ela não tivesse quebrado o martelo dele. Obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha aqui pra gente, é importante pra caramba. Ouça nossos podcasts que estão muito legais, falando com várias áreas, com vários especialistas de áreas diferentes, falando sobre o nosso universo do design e até a próxima.